Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Aqui é o Eldon, canal Eldon 360. A gente fala sobre investimentos, sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre encarreiramento e principalmente sobre como você levar uma vida um pouco mais regrada, um pouco mais tranquila, principalmente na questão financeira. E o vídeo de hoje eu vou tratar a respeito de uma condição que principalmente o pessoal aí, 50 anos ou mais, vive em função de outras pessoas. Então a gente vai abordar um pouquinho esse tema hoje e principalmente pela questão de eu atender muitas pessoas nessa faixa de idade e verificar que elas estão mal financeiramente, não pelo que elas fazem ou pelo custo que elas têm para sobreviver, mas sim por outros motivos que a gente vai abordar nesse vídeo. Já peço para você compartilhar esse vídeo para essa pessoa que você de repente conheça, tá? Normalmente essas pessoas, quando eu converso, estão acompanhadas, às vezes de um dos filhos, às vezes de um outro neto ou de um irmão, né? E aquela pessoa que está acompanhando quando a gente está conversando, ela confirma e concorda com o que a gente está dizendo aqui. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mandar essa mensagem, tá? Para todas as pessoas que de repente precisam ouvir isso e acabam não escutando as pessoas de casa. A gente sabe que santo de casa não faz milagre e muitas vezes você não quer ouvir aquela pessoa porque ela está ali também sendo um pouco que tem um conflito de interesses, vamos dizer assim, tá? Então vamos levar aqui uma mensagem que eu já mandei para diversas pessoas aí, até mais jovens, tá? Tem pessoas mais jovens do que essa idade, mas a grande maioria estão acima de 50 anos, tá? Então tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal da importância do não para a pessoa, beleza? E eu vejo que no dia a dia muitas pessoas têm dificuldade de dizer não para diversas condições que ela vive, tá? Essas pessoas que têm aí mais de 50 anos, elas acabam muitas das vezes, principalmente na nossa sociedade, hoje aí, né, ano de 2023, estamos aqui e muitas pessoas acabam, até pelas condições, né, do nosso sistema, vamos dizer assim, as pessoas estão muito usando outras de bengala, tá? Então eu vejo muito no dia a dia avós e avós que são explorados aí pela família, tá? Então eles trabalharam a vida toda deles, chegaram ali na condição de aposentadoria, muitas vezes não é um valor tão expressivo, mas eles fazem de tudo para poder agradar seus filhos, seus netos, às vezes irmãos, sobrinhos, parentes ali, tá? E o não, cara, o não realmente ele pode ser libertador. Se você tem essa idade aí, coloca uma coisa na sua cabeça. Você não tem obrigação de fazer mais nada, tá? Ah, não, eu tenho um filho menor ainda. Então você tem que cuidar, né? A lei te obriga a você cuidar do seu filho e é um filho seu, tá? Beleza. A partir do momento que ele se torna maior de idade, eu não estou dizendo aqui que você não vai ajudar o seu filho numa condição que de repente ele está ali precisando e tal, mas ele tem que aprender a se virar, cara. Entendeu? E eu vejo muitas pessoas que quando eu pergunto, tá, mas quantos anos tem o seu filho que ele está precisando tanto assim da sua ajuda? Ah, tem 35, tem 40. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Vamos colocar aí um pouco de senso de responsabilidade nessas pessoas. Porque hoje mesmo eu atendi uma pessoa, ela já tem 60 e pouquinho, e tem um filho de 38, que tem 6 filhos, ou seja, ela tem 6 netos. E essa pessoa está totalmente endividada, tá? Para poder ajudar esse filho, que tem mais 6. Se ele não tem condição de sustentar nele mesmo, como que a pessoa faz 6 filhos, cara? Entende? O planejamento familiar, ele é necessário, principalmente nessa condição. Se você não tem condição de se sustentar, como que você vai ter uma outra pessoa que vai, né, depender de você aí durante muitos anos? E essa é uma preocupação que a gente tem, tá? Eu vejo todos os dias realmente muitas pessoas endividadas, tá, para poder ajudar
parentes. Isso é preocupante, porque no momento em que, teoricamente, essas pessoas deveriam agora ser, não tem obrigação nenhuma, tá? Elas trabalharam, elas têm a renda delas, mas vamos dizer que num curso ideal, tá, do processo, agora era o momento dessas pessoas estarem sendo ajudadas por aquelas que elas tanto ajudou durante a vida delas. Né? Então, durante ali a infância, ela ajudou os filhos agora têm os netos, o avô ele tem que curtir os netos e não sustentá-lo. Tá? A obrigação de sustentar a criança é do pai e da mãe. Existem situações, óbvio, né? Aconteceu algum tipo de tragédia, alguma coisa e tal, e aí os avós, né, ficam com a guarda das crianças. É uma outra situação, tá? Mas numa condição normal, os filhos estão ali e tal. Eu vejo pessoas pegando linha de crédito para poder financiar festa de 15 anos do neto. Poxa, a pessoa está se endividando. Se ela tem o dinheiro, tá? E ela quer dar um presente para um neto, é uma coisa. Tranquilo. Aí é uma decisão que ela tem em cima do patrimônio que ela construiu. Até então tá ok. Eu não tenho o que falar numa condição dessa, tá? Agora, ela ir a uma instituição financeira, pegar um empréstimo muitas vezes caro, tá? Esse momento a Selic está alta, então os empréstimos bancários, salvo ali as condições de crédito consignado, né, de entes públicos, os empréstimos estão com as taxas de juros muito altas. E a pessoa às vezes pega para poder fazer uma festa que vai durar um dia. Tá? Então isso não é uma forma consciente, tá? E inteligente de tomar um crédito. Você vai tomar um crédito de forma consciente. Você vai aproveitar uma oportunidade. Poxa, legal, vou pegar esse crédito aqui, porque existe uma oportunidade que está abaixo do preço e mesmo com os juros que eu vou pagar nessa operação de crédito, eu vou conquistar aqui uma oportunidade, tipo uma casa que está sendo vendida por um preço mais em conta, ou se a pessoa realmente necessita de um carro, né, que ela está ali numa oportunidade, por algum motivo, está sendo vendido ali por um valor mais em conta, que ela consiga até comprar e depois revender aquele veículo com um bônus em cima ali, né, com um certo lucro, e aí eu consigo pagar tanto o empréstimo quanto os juros e ainda sobrar um dinheiro, ou pelo menos ter utilizado aquele veículo, bacana, entendeu? Questão de enxergar oportunidades e usar o crédito para isso. Existem outras fontes de você captar recursos também, beleza? Então, quanto mais baixa a taxa de juros, ou até mesmo não pagar juros, existem alternativas para você levantar capital de giro sem pagar juros, tá? Mas aí é uma coisa que você tem que ir juntando aos poucos, fazendo um patrimônio. No início, provavelmente você vai ter que pagar algum tipo de juro, ou talvez não será você quem vai pagar, tá? Tudo depende do que você vai investir. O ideal mesmo é quando não é você que paga o juro da operação, beleza? Mas para esse pessoal que eu sempre estou conversando, e aí eu falo, cara, você não tem obrigação de ajudar mais ninguém. Na minha visão, uma pessoa de 60 anos, por exemplo, que está aposentada, se eu não me engano, acho que a idade é 65, tá? A lei prevê para essas pessoas, inclusive, passagens interestaduais de forma gratuita. Cara, vai viajar, vai ser feliz, vai aproveitar esse terceiro tempo que você tem, né? É a nova juventude que a gente, né, gosta de pregar quando está falando com essas pessoas. 65 anos, as pessoas ainda estão muito jovens, estão muito ativas. E a lei permite que você faça isso. Cara, vai lá na rodoviária, agenda aí uma viagem para algum lugar, entendeu? Vai no lugar, conhece, volta, aproveita o tempo que você tem. Não fica perdendo tempo. Ah, meu parente e tal. Cara, você não tem obrigação de fazer nada que você não tenha condição de pagar.
se aquela pessoa, e vem a outra parte que eu gosto de frisar bem, se aquela pessoa não tem condições de ela mesma tomar uma linha para fazer o que ela quer, você que não é rica não pode fazer por ela, porque é você que no final vai pagar. Todo santo dia eu atendo alguém que passou por uma situação dessa. E chega a me deixar triste, porque a pessoa vai e faz, cara, e depois ela tem que pagar. E na maioria das vezes a pessoa fala, eu sabia que no final ia sobrar para mim. Então assim, até mesmo é uma inconsciência consciente, entendeu? Ela vai, faz, sabe que a pessoa não vai pagar, que ela depois vai sofrer as consequências, que ela vai ter dificuldade de pagar aquilo, mas no final ela faz pelo simples fato dela não conseguir dizer não. Então digam não, entendeu? Se você não tem, eu não tenho. Ah, mas dá para pegar um empréstimo? Não. Um empréstimo é para uma opção de investimento, tá? Alguma oportunidade que apareça para você investir, ou numa situação de emergência em que você não tenha recurso e você vai procurar aquela que te der a condição melhor, que te dê a menor taxa, que te dê o menor custo para você contrair aquela dívida, beleza? Então sempre consulte alguma pessoa que tenha um conhecimento na área financeira, mesmo quando você tiver que pegar alguma linha de crédito. Às vezes existem outras opções que você até consiga ter algum retorno em cima daquilo ali, como eu já fiz vídeo aqui falando sobre questão de cartão de crédito, né? Se você parcela ali no cartão de crédito e não tem desconto à vista, né? Você consegue parcelar ali, você ainda tem ali a volta dos pontos, né, do seu cartão. Se você compra através de e-commerce, consegue comprar através diretamente, né, dos sites que juntam pontos, você também vai ter uma pontuação em cima das compras, e isso é muito bacana. Então você pelo menos tem um retorno em cima daquilo ali, tá? Então, pessoal, passe esse vídeo para essas pessoas. Tem muita gente que me pede às vezes para falar até com a pessoa, né, que tem ali um pouco mais de idade, porque ela não escuta, né? No de casa, é aquela questão até às vezes da hierarquia familiar, né? De muitos pais não escutarem os filhos, os avós não escutarem os netos e netas. Eu, graças a Deus, com a minha mãe, a gente tem uma relação nesse tocante muito tranquila. Às vezes ela faz lá algumas besteiras, mas aí eu falo, ó, senhora que vai assumir essa responsabilidade. Tá? Então a gente tem essa condição muito tranquila de conversar entre a gente a respeito disso, e sempre que pode tal, né, eu falo com ela, cara, a senhora não tem obrigação de ajudar ninguém, os filhos da senhora já estão grandes, estão encaminhados, então a senhora agora tem que começar a já ver, aproveitar as suas condições, o que a senhora puder fazer, o que a senhora puder ir em algum lugar que a senhora queira, vai, entendeu? Vai ser feliz, vai aproveitar. A gente não sabe até que dia estará nesse plano, a gente não sabe quando estará aqui, até quando estaremos aqui, né? E é importante aprender isso antes que seja muito tarde. Tudo que não for da sua alçada, diga não. Não sustente os filhos dos outros, tá? Se os seus filhos estão criados, você não tem mais obrigação com ninguém no mundo. Ah, eu quero ajudar isso aqui. Beleza, você tem recurso para ajudar? Tem. Vai lá e ajuda. É bom, tá? Você ajudar. Não tomar para si uma obrigação. Beleza? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Você que é mais jovem e está vendo, né, a sua mãe às vezes, o seu pai, o seu avô, a sua avó, alguma pessoa numa situação desse tipo, né, que muitas vezes é em relação a apenas, por exemplo, um filho e os outros filhos se encaminham, tá? E infelizmente aquela pessoa não deixa aquela pessoa, ela não está ajudando o filho que ela está ali dando dinheiro, né, ou recursos financeiros. No final ela está até atrapalhando aquela pessoa, porque ela não dá o senso de responsabilidade para aquele filho, né?
E aí os outros filhos acabam ficando um pouco estressados, um pouco nervosos, porque tá vendo o outro, né, ali de cabide com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio às vezes, e não adianta falar porque aquela pessoa não escuta. Então, assim, você não é o único, você não está sozinho, isso acontece muito mais do que você pensa, entendeu? Muitas pessoas passam por isso. E na minha visão, depois de conversar com várias pessoas que passam por esse problema, eu verifiquei que o grande problema é elas não saberem negar os pedidos dessas pessoas. E elas viram, de certa forma, né, escravas da situação, e quando elas não têm mais recursos para poder continuar atendendo aquele pedido, seja lá por qual for o motivo dela sempre atender, elas recorrem a empréstimos, cara. E assim, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que está endividada por conta dos outros. Emprestou um cartão para um filho, emprestou, né, fez um empréstimo e deu ao filho e tal, e aí o filho não arcou com aquele compromisso, e no final da história, aquela pessoa que já poderia estar curtindo a vida, entendeu? Viajando, fazendo aí o que quisesse com o tempo e com os recursos que ela tem, ela está extremamente endividada, sem sair de casa, porque não tem condições de ir para lugar nenhum, tá todo o valor dela às vezes já tomado por prestações, e quem aproveitou na verdade toda aquela situação não foi ela. Quando eu vejo alguém que está endividado, mas foi ela que aproveitou a dívida que ela fez, pô, beleza, agora vamos organizar aqui e vamos tocar para frente aqui para poder você ajustar e voltar pro nicho, que é para você aproveitar de novo. Infelizmente tem pessoas que são assim, o ciclo é esse, tá? Mas as pessoas que eu converso e infelizmente não aproveitaram e fica para elas aquela dívida, o olhar dessas pessoas é uma parada que é muito triste, cara. Porque na hora que elas falam assim, eu nem usei esse valor, foi pra fulano. Mas infelizmente elas pecam nesse detalhe, tá? Então envia esse vídeo aí para essas pessoas. Se você gostou da mensagem, deixa o like, que isso é importante aqui para o canal. Esse vídeo acaba que o YouTube envia para mais pessoas que estejam, né, de repente interessadas nesse assunto. Compartilhe esse vídeo, que também ajuda a gente a levar essa mensagem para quem estiver precisando. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, saiba que a gente traz aqui informações de investimento, informações do mercado financeiro, tá? Questões principalmente para essas pessoas que a gente está falando aqui hoje, sobre alguns golpes que sempre acontecem aí. Então é bom ficar prevenido e protegido para não cair numa situação dessa. Muita gente também cai em golpes, infelizmente. Tá? São ludibriados por pessoas aí que não estão com boas intenções, e a gente aqui aborda esses temas, tá? A gente fala um pouquinho aqui da nossa vida, um pouquinho daquilo que a gente faz e um pouquinho daquilo que a gente vê e quer trazer aqui para que outras pessoas não caiam na mesma situação, beleza? Quem quiser seguir a gente também lá no Instagram, é o Eldon360, o mesmo nome do nosso canal aqui. Lá a gente coloca alguns conteúdos de investimento e tal, sempre todos os dias, né? Falando ali um pouco sobre o mercado financeiro e algumas notícias que possam interferir no seu investimento, no seu capital aí, naquela renda que você quer construir para o futuro. Legal? Por hoje fico por aqui, até o próximo vídeo. Aquele abraço, aprenda a dizer não e tchau!